Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Galo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre grafite, como cobrar. Bom, cada artista tem um método, né? Cada artista tem uma maneira de cobrar. De modo que assim, não tem uma cartilha, não tem uma regra, né? Não tem com um modo que a gente possa falar, não, você tem que fazer isso ou aquilo, porque a arte, né, cobrar por um processo de arte, um processo artístico é algo muito relativo. Então assim, eu vou partir do princípio mais racional e depois eu vou para um princípio mais aleatório e mais surreal de cobrança, beleza? Bom, então o primeiro método eu vou chamar de 3 vezes o custo. Então, o que seria esse método de 3 vezes o custo? Ele é um método ideal para quem está começando a fazer grafite e não sabe como cobrar. Então, eu vou fazer um exemplo aqui para a gente conseguir chegar em alguns valores para que você consiga ter uma ideia completa do que eu estou falando, beleza? Então vamos lá, nesse primeiro exemplo é o exemplo de 3 vezes o custo. Vamos imaginar uma situação que um cliente peça para você fazer um desenho, né, uma imagem, e a parede desse cliente tenha 3 metros de largura por 3 metros de altura, ou seja, 9 metros quadrados. E aí ele peça para você de repente desenhar esse desenho aqui, né, que eu vou dar um exemplo qualquer, por exemplo. Então qual que é a primeira coisa que a gente deve fazer? A gente primeiro tem que analisar o grau de dificuldade desse desenho, né, e tentar ver quantas cores a gente vai usar. Como a maioria dos grafiteiros aqui no Brasil usam spray, então eu vou colocar como base de cálculo o valor de uma arte feita por spray, beleza? Então, nesse caso, por exemplo, né, que é uma imagem desse gatinho aí, digamos que a gente use mais ou menos uns 15 tons de cor para representar esse gato na parede. Tem grafiteiro que com muito menos consegue representar, mas vamos chutar um pouco para mais para a gente conseguir chegar num cálculo interessante. Vamos supor então que a gente vai gastar em torno de 15 latas mais ou menos para fazer esse trampo. Considerando que cada lata custa em média R$25, só de lata a gente já vai ter um custo de R$300. E aí tem uma outra variante que é o tempo que vai levar para se fazer um trampo desse. Digamos que a gente leve mais ou menos algo em torno de 2 dias de trampo. E vai ter que, por exemplo, pegar uma condução, um ônibus ou um metrô. E para efeito de cálculo, eu vou considerar que cada passagem, né, tanto de ida como de volta, dá uma média de mais ou menos R$5. Então, considerando que a gente vai demorar 2 dias para fazer esse trampo, só de passagem, né, só de deslocamento, a gente vai gastar R$20. Como ser humano normal que a gente também precisa comer. Então, digamos que a gente faça pelo menos uma refeição, que seria um almoço por dia, né? Em 2 dias de trabalho, se a gente comer tipo 2 PF vai de 15 conto, só de comida em 2 dias a gente vai gastar R$30. Então, vai somando aí. O que acontece? Eu não tô nem considerando o tempo que eu vou ficar no computador, ou vou ficar na mesa, ou vou ficar na prancheta para desenvolver o layout que o cliente pediu. Porque assim, eu não sei vocês, mas por exemplo, eu gosto de, às vezes quando o cliente pede, eu acabo fazendo um layout até para passar uma ideia de como que vai ficar, para ele também ter uma segurança do que vai ser feito. Não são todos os grafiteiros que fazem e também às vezes não são todos os clientes que pedem também. Mas quando a gente fala, por exemplo, de trampo comercial, é normal que um cliente ele quer ver o que vai ser feito, da forma que vai ser feito, e às vezes o cliente tem até uma ideia do que ele quer. Então, qual que é o fato negativo desse processo? É que se o cliente não quiser fazer o trampo com você, ele vai pedir para um outro profissional fazer, que pode cobrar muito mais barato. E isso acontece muito, assim, muito frequente. Aconteceu semana passada comigo, eu fiz um layout com um cliente e ele contratou um outro grafiteiro aqui da mesma cidade que pegou meu layout e fez o trampo. Até aí acontece. Mas assim, pelo menos eu consigo mostrar pro cliente que eu vou fazer. E paciência, né? Se não fechar. Mas pelo menos ele não vai falar, putz, o cara nem me deu atenção, o cara nem me deu uma proposta, nem nada. Tudo bem, corre o risco, mas eu sempre faço isso. E na maioria das vezes dá certo. Então, se a gente considerar o custo total desse processo, né, somando tudo, colocando na ponta do lápis, deu um custo total de R$350. Se a gente aplicar essa metodologia de 3 vezes o custo, esse trampo na parede de 3x3, né, de 9 metros quadrados, vai sair por R$1.050. E aí, como que a gente procede com a forma de pagamento? Geralmente, eu divido em 2 vezes o valor, que seria o quê? 50% do sinal e 50%
50% no final do trabalho, na entrega ou em 15 dias. Ou seja, 50% de sinal equivale a R$ 525 nesse exemplo que eu estou dando para vocês. R$ 525 já cobre, teoricamente, o valor do custo e mais um pouco. Ou seja, se o cliente dá um calote, ou se de alguma forma você não receber a segunda parcela, o 50% de sinal ele serve para que você não saia totalmente no prejuízo, entendeu? Pelo menos a parte de custo, de deslocamento, alimentação, com essa primeira parte do pagamento você já conseguiu tirar o teu, entendeu? E aí o que acontece? Um método também para a gente conseguir avaliar se o sinal ele está valendo a pena em relação ao processo, em relação ao valor total, é que o sinal ele tem que teoricamente ser igual ou maior do que o custo. Você nunca pode cobrar de sinal um valor inferior ao custo que você está tendo com esse trabalho. É uma dica importante. E aí, se de repente o cliente pechinchar, qual que é a ideia de desconto que a gente pode dar? Eu consigo trabalhar com um desconto de até 20% do valor final. Mas aí você vai falar, pô, mas 20% não é um valor muito grande? É um valor muito grande, sim. Tanto é que se você de repente for numa loja comprar qualquer coisa, o vendedor vai dar chorando para você 5% de desconto. Só que aí que tá. Qual que é a vantagem de dar um desconto de 25% para um pagamento à vista? Vamos ver em termos de cálculo como que isso funciona. Para esse trampo aí que eu dei de exemplo, de R$ 1.050, se eu der 20% de desconto, o valor final à vista do trabalho vai ficar por R$ 840. E se a gente colocar esse valor em relação ao custo inicial de 350, mesmo assim eu ainda vou estar ganhando algo em torno de 2,4 vezes mais do que o custo. Ou seja, eu diminuí um pouco a minha margem de lucro, mas mesmo assim eu não estou saindo perdendo. E com a vantagem que o cliente vai me pagar em uma vez só o valor integral. Então o que acontece nesse exemplo? Eu acabei dando um desconto de R$ 210 no valor total, mas eu acabei recebendo R$ 840 à vista, que vai me cobrir o custo e ainda vai me gerar um lucro para esse exemplo do trabalho. Um outro método que a gente pode usar também, que pode ajudar para fazer uma cobrança, um orçamento rápido, na verdade, para fazer um orçamento rápido, é pegar o valor total que foi cobrado, nesse caso aí uns R$ 1.050, por exemplo, pegar a área de metragem da parede, que no caso nesse exemplo foi de 9 metros quadrados, e fazer uma conta simples de dividir. Ou seja, eu vou pegar 1.050 dividido por 9 e aí eu vou chegar numa média de R$ 117 o metro quadrado. Ou seja, se você está pintando na rua e um cliente te aborda e quer um orçamento muito rápido, é algo comum de acontecer, porque muitas vezes o cliente ele quer ali o valor na hora, e às vezes eu tento sempre conversar no sentido do cliente me dar um contato, ou me mandar um WhatsApp, ou me mandar um e-mail, para que eu consiga fazer um orçamento em casa na calma e não dar um orçamento assim às cegas, entendeu? Mas se de repente o cliente mesmo assim insistir, essa conta que a gente faz do valor total dividido pela metragem quadrada, a gente consegue chegar num valor por metro quadrado que na rua dá para fazer uma conta rápida. Nesse caso específico, com esse exemplo que eu estou dando para vocês, o valor por metro quadrado desse trabalho sairia em torno de R$ 117. Então, por exemplo, vamos arredondar aí para R$ 120. Se você estiver pintando na rua e o cliente perguntar para você quanto você cobra para fazer um trampo, primeiro pergunta qual que é o tamanho do muro. E aí, se ele te falar a largura e a altura, você já tem a metragem quadrada. E multiplica por esse valor que você tem numa média do valor do metro quadrado que você já descobriu fazendo a conta. E aí você consegue já informar para o cliente um valor praticamente certo de quanto que vai ser cobrado. É claro que vai ter algumas variantes, né? No sentido de complexidade do desenho, suporte, de repente a parede, você vê que a parede vai precisar de um fundo, né? Eu geralmente peço para o cliente fazer o fundo, né, da parede, deixar a parede zerada, né? Mas às vezes isso não acontece, então é preciso avaliar para ver quanto de custo que vai ser a mais, porque afinal de contas vai demorar mais para fazer. Então são todas variáveis que a gente tem que considerar. O segundo método de cobrança é o método que alguns amigos meus eles fazem, que é cobrar por dia. A partir do momento que, por exemplo, você sabe o quanto que você cobrou para fazer um trabalho, você consegue dividir esse valor por dias trabalhados. Por exemplo, nesse exemplo aí que eu dei agora, de um trampo que ficou por R$ 1.050 feito em 2 dias, a gente chega numa média de R$ 525 por dia de trabalho. Ou seja,
seja, esse também é um método também de rápido de conseguir fazer um orçamento. Por exemplo, se o cliente te dá um tamanho de uma parede e te dá uma ideia do desenho que ele quer, você fala, vou levar 4 dias. Então, com base nessa média, você já sabe que você vai cobrar algo em torno de R$ 2.000, mais ou menos. Isso para um orçamento rápido, ou para passar para o cliente uma média de valor para que haja uma possibilidade de fechar o negócio. Então, isso daí é uma das metodologias. Tem amigos meus que chegam a cobrar R$ 1.000 por dia de trabalho, ou R$ 2.000 por dia de trabalho. Mas isso também depende do artista, depende do lugar, depende do trampo, depende de várias circunstâncias. Um terceiro método, que eu tô chamando do método Pica das Galáxias, é quando o artista, ele chega num patamar, né, tão grande, né, tão absurdo de ser conhecido, de repente, né, já ter pintado em várias ocasiões e ter conseguido atingir um público que consegue pagar bem por um trabalho, e aí, mano, ele acaba colocando o valor que ele quer, ou seja por dia, ou seja por metro quadrado, ou seja por trampo. Daí não tem limites, né? Não tem limites, e aí toda essa parte matemática que a gente colocou aqui no começo acaba indo pro espaço, porque, por exemplo, digamos os gêmeos, né? Digamos que uma porta aí pintada por eles, né? Uma portinha, de 80 centímetros por 2,10 deve estar custando entre 30 e 50 mil reais, por exemplo. Então, mano, tudo isso que a gente viu de cálculo, de custo, isso acaba caindo por terra, porque, mano, que os caras têm nome, né, já tem uma estrada, já tem um respeito, e, mano, os caras praticamente cobram aquilo que quer, porque tem um público que vai pagar aquilo que eles estão pedindo, que na verdade é o sonho de qualquer artista chegar num limite desse. Não, nada a ver, irmão. Mas assim, de qualquer forma, essas informações que eu tô passando, elas ajudam a gente pelo menos a ter um ponto de partida para começar a cobrar, porque eu percebo que é uma dificuldade da maioria dos artistas que começam a pintar, e é uma grande dificuldade da maioria dos artistas de um modo geral, de não saber colocar um valor pro teu trabalho, e isso é necessário para que a gente consiga de alguma forma sobreviver e viver do nosso trampo, né? A gente precisa desenvolver métodos seguros, né? Uma outra coisa que eu preciso falar nesse vídeo é a apresentação de uma proposta. Então eu vou colocar aqui do lado para vocês como que geralmente eu apresento uma proposta, uma ideia de orientação. Então, por exemplo, na parte de cima, né, eu vou dar um descritivo desde a parte de cima até a parte de baixo. Então, geralmente eu sempre começo com o número da proposta, que no caso é proposta comercial, PC, e às vezes eu pego a data e inverto para gerar um número, né? No caso, por exemplo, que nem hoje é o dia 30 de janeiro de 2021, então eu coloco PC 1211003, por exemplo. E aí logo abaixo eu coloco a cidade que eu moro, coloco o nome do cliente, o nome da empresa, faço um breve descritivo do serviço que eu vou ser executado, no caso é um grafite numa parede, por exemplo, os materiais que vão ser utilizados, a área da parede, né, que é a largura, a altura, as características, se de repente o cliente já vai ter feito um fundo na parede, ou se de repente há uma necessidade de fundo, ou se o grafite vai ser executado em cima de um fundo já pré-existente. Essas condições elas têm que ser colocadas nessa proposta para que não tenha problema no final. O valor do trampo, um cronograma, que é o quê? Que é quando esse trampo ele vai ser feito, ou quando ele vai ser iniciado. Se não tiver uma previsão, pode colocar como a combinar. O tempo estimado que você vai fazer esse trampo, ou seja, quanto tempo que você vai executar esse trampo. A forma de pagamento, que aí entra a forma de pagamento, né? 50% de sinal, 50% no final, na entrega, ou em 15 dias, ou PayPal, ou cartão de crédito, ou seja lá qual método que vocês tenham mais familiarizados, e a assinatura, que na verdade é o teu nome, os seus dados, e-mail, né, que é o contato que teoricamente o cliente pode ter o retorno e aí fechar a proposta com vocês, beleza? Bom, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado desses exemplos que eu dei, espero que tenha ajudado de alguma forma, e é isso aí, até a próxima, é nóis! Eu nunca te amo. Eu te alugo.